já que estamos falando do Aécio, olha só, o advogado do Tucano, o Alberto Zacarias Toron, afirmou hoje, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que a decisão do STF de determinar o recolhimento noturno do senador é uma medida comparável ao que se fazia no período do ato institucional número 5, o AI-5, né? O decreto de dezembro de 68 que endureceu, né, a ditadura militar. Para ele disse nessa entrevista ao Estadão, recolhimento noturno é um eufemismo de prisão. Agora, comparar o recolhimento com a AI-5, o que você achou, Augusto? Eu acho um absurdo. É uma maneira de você abrandar a imagem da ditadura que não recolhia ninguém para descanso noturno, não. Torturava, matava. Estão invocando o período ditatorial com muita facilidade para fazer comparações de coisas diferentes. Não é nada disso. O que fica evidente, ouvindo o que disseram o Madureira, o Andreas, é o seguinte: como qualquer juiz de futebol, o juiz de futebol, como se diz há séculos, ele é bom quando ele aparece pouco. Isso. Quanto ele menos aparece, melhor. Isso vale para o ministro Supremo. O ministro Supremo discreto, ele é um bom ministro. A gente não ouve falar deles, né? Enquanto em situações que deveriam ser normais. É natural que se fale muito de ministros do Supremo quando você tem um julgamento do mensalão, quando você tiver o julgamento do Petrolão, etc. Agora, nem em situações normais, você não poderia saber a escalação do Supremo como todos sabemos. Eu sou de uma geração que conheceu de perto a ditadura militar e naquela época a gente sabia a escalação do alto comando do Exército. Você sabia quais eram os generais que poderiam chegar a general de exército, general de brigada passava a general de divisão. A gente acompanhava aquilo porque dali sairia o futuro presidente e por ali se saberia se a tendência era para a direita, para o centro. Aliás, o centro nem havia, ali é menos ou mais direita. Agora, você não precisa saber, o que é muito bom, quem faz parte do alto comando do Exército, e é obrigado a saber, porque eles nos obrigam a isso, os ministros. Você sabe a escalação do Supremo. Isso é muito ruim. É muito ruim. Como disse o Francisco Rezec, que foi um belo ministro, sempre foram 11 ilhas que se comunicavam. Agora são 11 ilhas sem comunicação nenhuma. São 11 cabeças que ficam batendo uma com a outra. É isso o Supremo hoje. Vai, Andreasa. São 11 Supremos, né, Augusto? 11 Supremos. São perfeito. 11 Supremos formulando jurisprudências de ocasião, né? Que é muito grave. Eu não sou jurista, né? Nem direito eu estudei, mas eu estudo a Constituição. Eu tenho o hábito de ler a Constituição em casos de dúvida, né? Então é importante frisar o que diz a Constituição sobre a prisão de um parlamentar. De um parlamentar não importa quem seja, um vagabundo ou um virtuoso. Ele só pode ser preso por crime inafiançável em flagrante. Evidentemente que não é o caso do Aécio Neves. Mas vamos supor que fosse, né? Que ele tivesse cometido um crime inafiançável e pego em flagrante. E sido pego em flagrante. Nesse caso, e somente nesse caso, o Supremo poderia admitir esse pedido de prisão, né? E uma vez mandando prender o Aécio, nesse caso extremo, ainda assim o Senado Federal deveria ser consultado. Nesse caso, a Constituição expressa a última palavra do Senado Federal para chancelar ou não a decisão do Supremo. Não há outra opção. Então, vamos lá, se o Supremo cometeu o erro fundamental de aceitar para análise um pedido de prisão que não foi em flagrante e não foi de crime inafiançável, um erro já de partida, se aceitou, e se descartou a prisão e escolheu uma medida cautelar, é evidente que essa medida cautelar deriva do pedido de prisão. Portanto, é alternativa, mas ligada ao pedido de prisão. Então, vai dormir em casa, não pode sair de casa de noite. Não é prisão, mas deriva disso. Então não poderia ter sido tomada. Já que foi tomada, tudo bem, cabe ao Senado decidir
se assim fica ou se não fica. Esquecendo a prisão, tem a questão do afastamento, que para mim é o mais grave e o menos tratado nisso tudo. O afastamento de um senador da República. Me digam na lei, na Constituição Federal, onde está previsto um caso de um senador da República ser afastado por qualquer poder que não o Senado. Ou que não a Câmara, no caso de um deputado. A lei existe, vocês não gostam da lei? Larguem a toga e disputem a eleição. E vamos reformar a Constituição. O lugar de reformar a Constituição é no Congresso. Sinto muito, é assim que é na República. Madu. O que me preocupa, assim, voltando 2 casinhas para trás, realmente é o Supremo Tribunal Federal de hoje, né? Ele qualitativamente. Então você, né, que já teve lá no Supremo o Evandro Lins e Silva, o Nelson Hungria, tantos outros luminares do direito, né? Eu fico pensando se daqui a alguns anos alguém vai citar o Aliomar Balieiro, por exemplo. Teve grandes nomes no Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber se daqui a alguns anos alguém vai citar a jurisprudência de um Luiz Fux, de um Lewandowski, do Toffoli, né, de um Gilmar Mendes. Jamais, né? São magistrados mais preocupados com a tintura do cabelo, né, ou com o talhe da sobrancelha, né? O Augusto lembrou muito bem, nada como a discrição. E essa comparação que ele fez, realmente, da minha geração, na nossa, né, Augusto? A gente sabia de cor o nome, eu conhecia o almanaque do Exército para saber quem poderia ser o provável ditador da República, né? O ungido ditador da República. Hoje, os brasileiros conhecem um a um os membros do Supremo Tribunal Federal, o que de certa forma é bom, porque aí eles estão sob o permanente vigilância, permanente escrutínio da sociedade brasileira, né? Eles estão ali, e outro tiro no pé, inclusive, foi a TV Justiça, né? Que para o bem ou para o mal, você transmite agora os principais julgamentos em tempo real, né? O que, aliás, para a vaidade do nosso magistrado, é inacreditável, né? Porque antes de juristas, eles são vaidosos, né? São homens e mulheres extremamente vaidosos. Diria até mais, os homens são mais vaidosos que as mulheres. Mas, enfim, no momento em que o Brasil precisa tanto das suas instituições, com o legislativo, vamos dizer, não podemos contar, né? O legislativo brasileiro é isso que nós temos aí, com as honrosas exceções de praxe. O executivo, o chefe do executivo é um homem que recebe bandidos na calada da noite, né? Para assuntos, no mínimo, secretos, para não dizer não republicanos. Então, o judiciário é extremamente importante para você poder ter uma mínima chance de corrigir o país. E você tem um judiciário, no mínimo, atabalhoado, né? Que se perde entre a vaidade e a exacerbação do poder, talvez uma falta de compreensão do momento histórico que a gente está vivendo, não seria não, Augusto? Perfeito.